Antes que o mundo conhecesse o nome de Jesus, antes que anjos anunciassem boas novas, antes que uma estrela brilhasse sobre Belém. Jerusalém já chorava, esperava e orava. Era uma cidade que respirava fé, mas sangrava por dentro. Uma cidade santa, mas aprisionada. Uma cidade cheia de promessas antigas e de silêncios longos. Para entender o nascimento de Jesus, é preciso voltar no tempo, muito antes da manjedoura, muito antes de Maria e José. É preciso entrar em Jerusalém como ela era, antes do Messias nascer. Jerusalém não era apenas uma cidade, era um símbolo, o coração espiritual de Israel. O lugar onde, segundo a fé judaica, o céu tocava a terra. Mas naquele tempo, o céu parecia distante. Desde o ano 63 a.C., Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. O general Pompeu havia conquistado a cidade e entrado no Santo dos Santos, um ato visto como profanação máxima. Aquilo ficou marcado na memória do povo judeu como uma ferida aberta. Roma governava com força, estratégia e medo. O imperador estava longe, mas o peso do seu poder era sentido todos os dias. Soldados romanos patrulhavam as ruas. Suas armaduras brilhavam ao sol e seus passos ecoavam pelas pedras da cidade. O estandarte romano era um lembrete constante de que Israel não era mais livre. O povo pagava impostos pesados, impostos para Roma, impostos para o templo, impostos locais. Muitos trabalhavam apenas para sobreviver. Trabalhavam a terra que não era deles. Colhiam o que mal dava para sustentar a família. Uma má colheita significava fome. Uma dívida não paga podia significar perder tudo. Herodes, conhecido como o Grande, governava a Judéia nesse período. Era um homem complexo, um gênio da construção e um tirano no governo. Mandou ampliar o Templo de Jerusalém, transformando-o em uma das maiores construções religiosas do mundo antigo. Palácios, fortalezas e cidades foram erguidos sob seu comando, mas junto com as obras vieram o medo e o sangue. Herodes vivia atormentado pela ideia de perder o poder. Historiadores antigos como Flávio Josefo relatam que ele mandou matar sua própria esposa, filhos e qualquer pessoa que parecesse uma ameaça ao seu trono. Esse era o rei quando Jesus estava para nascer. Jerusalém era bela por fora, mas vivia em tensão por dentro. A vida cotidiana era simples e dura. A maioria da população era formada por camponeses, pescadores, pedreiros, oleiros, carpinteiros e artesãos. Homens, mulheres e crianças trabalhavam desde cedo. O dia começava ao nascer do sol e terminava quando a luz já não permitia mais trabalhar. As casas eram pequenas, feitas de pedra. As ruas eram estreitas. A água era buscada em cisternas. À noite, a cidade se iluminava com pequenas lamparinas de óleo. Mesmo assim, tudo em Jerusalém girava em torno de um único lugar, o templo. O segundo templo dominava a paisagem da cidade. Seu brilho podia ser visto de longe. Para o povo judeu, ele não era apenas um edifício. Era o lugar onde Deus havia escolhido habitar. Todos os dias, sacrifícios eram oferecidos. Cordeiros, bois e pombas. O sangue escorria pelos canais de pedra. O cheiro de incenso se misturava ao cheiro dos sacrifícios. Os sacerdotes seguiam regras rigorosas. Cada gesto tinha um significado. Cada erro podia ser fatal. O pecado era tratado com sangue. O perdão parecia distante e caro. Com o tempo, a fé se tornou pesada para muitos. Não porque a lei fosse ruim, mas porque se tornara inalcançável para o povo simples. As tradições se multiplicaram. As exigências aumentaram e poucos conseguiam cumprir tudo. Foi nesse cenário que surgiram diferentes grupos religiosos. Os fariseus eram estudiosos da lei, acreditavam que obedecer cada detalhe traria a redenção de Israel. Eram respeitados pelo povo, mas muitas vezes distantes da dor real das pessoas. Os saduceus controlavam o templo, eram ligados à elite e mantinham boas relações com Roma. Não criam na ressurreição dos mortos nem em anjos. Os essênios se afastaram da cidade e viveram no deserto. Acreditavam que Jerusalém estava corrompida e aguardavam a intervenção direta de Deus. Seus escritos, descobertos séculos depois no Mar Morto, revelam uma forte expectativa messiânica. Os zelotes acreditavam que a libertação viria pela espada. Para eles, a violência era um instrumento legítimo para libertar Israel. E o povo comum apenas esperava. Esperava por justiça, esperava por liberdade, esperava por Deus. Mas havia algo ainda mais pesado sobre Jerusalém: o silêncio.
Por cerca de 400 anos, Deus não levantara profetas como nos tempos antigos. Nenhuma voz como Isaías, Jeremias ou Ezequiel ecoava pelas ruas da cidade. Mesmo assim, as Escrituras continuavam sendo lidas nas sinagogas. Os pais ensinavam aos filhos as histórias de Abraão, Moisés e Davi. Falavam da promessa de um rei eterno, de um libertador enviado por Deus. Textos antigos alimentavam a esperança. Um descendente de Davi, um rei justo, um servo sofredor, um Messias. Cada geração crescia ouvindo essas promessas, e cada geração se perguntava em silêncio se seria agora. Jerusalém vivia em constante expectativa. Durante as grandes festas, especialmente a Páscoa, a cidade ficava lotada. Peregrinos vinham de todas as partes. Roma reforçava a presença militar com medo de revoltas. A tensão era constante. Qualquer rumor sobre um possível Messias chamava a atenção. Qualquer líder carismático era observado de perto. Roma temia rebeliões. A elite temia perder poder. O povo temia que Deus nunca respondesse. E enquanto tudo isso acontecia, Deus preparava algo totalmente diferente. Não um general, não um político, não um rei com exércitos, mas um menino. Enquanto Jerusalém aguardava um libertador poderoso, Deus escolheu Belém. Enquanto o templo fervilhava de rituais, Deus escolheu uma manjedoura. Enquanto soldados romanos vigiavam a cidade santa, o céu se movia em silêncio. O nascimento de Jesus não aconteceu no centro do poder religioso. Aconteceu à margem. Jerusalém não percebeu. A elite não notou. Roma não se importou. Mas o céu inteiro reagiu. Porque antes de Jesus nascer, Jerusalém era uma cidade que esperava por Deus, sem saber que Deus já estava a caminho. Se você deseja continuar essa jornada pela história bíblica, compreender o contexto das Escrituras e fortalecer sua fé com conhecimento e verdade, inscreva-se no canal TV Celeste. Ative o sininho, compartilhe este conteúdo e caminhe conosco pela história que mudou o mundo. Conhecer o passado é entender o propósito eterno de Deus,